Olá, seja muito bem-vindo à Luz Divina ao Despertar. Hoje eu vou trazer-lhes um relato, tá? Um relato particular, pessoal, tá? E posteriormente estarei aberto à mensagem da Luz Divina. Então fique até o final e aproveite de forma tranquila o vídeo. Bom, o relato se baseia na vivência da oração, da corrente de oração de 21 dias do Arcanjo São Miguel, tá? O que eu tenho sentido, como eu tenho realizado e como isso tem mudado a minha vida, tá? Então vamos lá. Eu tenho realizado eu estou no terceiro dia, tá? Apenas estou no começo ainda. De certa forma, eu fui intuído diretamente e indiretamente a realizar essa oração, essa corrente, né? De limpeza aí, de cura, de transformação aí com São Miguel Arcanjo. De forma direta é porque eu já vinha recebendo várias comunicações e clarividência desse arcanjo, né? Da egrégora desse arcanjo, São Miguel. E eu já conhecia que existia um trabalho com esse oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo já mais ou menos aí mais de 10 anos, tá? Então ali por volta de 2012, 2013, eu já conhecia, já sabia que existia uma oração de São Miguel Arcanjo de 21 dias, não conhecia o teor. Bom, e essas intuições, elas começaram a aparecer recentemente, né? E indiretamente é como esse vídeo chega até você também, né? Alguns vídeos chegaram até mim justamente no momento de clarividência, de muita proximidade de São Miguel Arcanjo. Alguns vídeos sobre a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo apareceram para mim, tá? Alguns relatos de outras pessoas fazendo relatos, a própria oração em si. Então eu me senti até no dever de publicar essa oração, né? Na verdade, teve uma mensagem de São Miguel Arcanjo e eu tentei colocar na descrição a oração por completo, só que a oração ela ultrapassa mais ou menos 400 caracteres, não tem como reduzir sem ter perda de teor. Então eu coloquei somente na descrição para vocês pesquisarem, né? Através das redes sociais, da internet em si, do Google, enfim, a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Bom, tenho realizado ela durante a noite, tá? É a terceira noite aí, né? Completei ontem. No primeiro dia não senti muita diferença, tá? Mas a partir do segundo dia, né, à noite do segundo dia, na verdade, durante todo o dia, né, após a segunda oração, eu me senti muito leve, muito leve, muito leve. E essa leveza foi percebida de forma maior, após a volta do meu ofício, do meu trabalho, na qual a gente está sempre muito cansado, né? Além do cansaço do próprio trabalho, tem o cansaço do deslocamento. Só que eu deslocando para retornar para minha residência, estava me sentindo leve, muito leve. Muito comparável a essa leveza eu não sei se alguns de vocês que estão chegando até aqui são médiuns ou têm capacidades mediúnicas, né, mais amplas, né, vamos dizer assim, mais ostensivas, que de vez em quando vocês, não sei se passaram por algum momento da sua história que vocês ficaram algum tempo sem tomar um passe, uma energia, um banho de cair, alguma coisa assim. E quando você realiza esse trabalho, de repente você está flutuando, né? Fica muito tempo sem tomar um passe, aí você chega, toma um passe e se sente muito leve. E essa era exatamente essa sensação. Então, assim, não correspondia com a rotina, ou seja, vindo do trabalho, situações de trânsito, de dificuldade de deslocamento, tudo isso trazia um peso, um peso energético, mental, um cansaço mental, mais do que físico, muitas das vezes. E eu não senti isso. Eu estava muito leve, muito leve. Bom, uma outra percepção importante a se destacar aqui, que o local que eu faço essa oração, o local do meu quarto em específico, eu senti uma energia, eu sinto, né? Estou aqui no meu quarto nesse momento,
eu sinto que esse ambiente está mais leve que os outros ambientes da casa. No sentido de mais pacífico, sabe? Uma sensação, uma energia mais pacífica, mais acolhedora. A casa toda está com essa energia. Eu sinto que o ambiente da casa mudou em relação a essa leveza, mas o quarto está mais leve, mais aconchegante. O ar está mais leve, né? Energeticamente mais estável, mais equilibrado, mais calmo. Essa é a segunda percepção, tá? Bom, energéticos, são percepções energéticas. Clarividência se manteve estável, não houve nem aumento nem diminuição. A minha clarividência é bem objetiva, simbólica, muitas das vezes direta, muitas das vezes simbólica. Tá? Então, de forma direta, são imagens flashes, né, que vêm na tela mental, geralmente com os olhos fechados, mas já aconteceu de estar com os olhos abertos, mas isso não é o assunto do vídeo, né? É a oração de 28 dias de São Miguel Arcanjo. Bom, o que eu notei também, os dias que eu realizei, né? Então foram 3 dias, esse é o terceiro dia, eu sinto uma harmonia íntima maior e uma paciência maior, tá? Então são pontos aí que eu também posso pontuar, eu posso destacar, aliás. Bom, durante o sono, eu tenho um sono reparador com menos necessidade de horas, tá? Então antes eu precisava acordar ali, né, vamos supor, no momento de final de semana, folga, feriado, acordar às 8 horas da manhã para estar bem. E hoje em dia eu acordo às 5h15 e já estou bem, né? Se eu tentar ultrapassar esse limiar, tentar forçar um pouquinho mais um sono, geralmente eu acordo com energia um pouco, vamos dizer assim, uma sensação de perda de tempo, sabe? Vamos lá. Então, meu sono reparador, ele reduziu a quantidade de horas, então isso é um ponto positivo também, né? A vida é cada vez mais dinâmica, exige cada vez mais tempo para a gente produzir, para a gente resolver coisas, produzir coisas, realizar propósitos e executar tarefas. Eu destaco aqui que na oração, quem pesquisar a oração, vai ver que ela trata de várias situações de cura, de perdão, de auto-perdão e de liberação, de libertação, de transformação. É uma oração bem impositiva, juntamente com a egrégora do alto, né? E durante o sono, eu tive algumas vezes, não situações de pesadelo em si. Não considero pesadelos. Eu considero como sonhos um pouco mais... Não são pesadelos, não estavam em situações de risco, mas tensos, com uma tensão, tá? Então, assim, por mais que eu não tivesse uma situação, um pouco, uma sensação de perseguição, coisas assim, algumas pessoas, em específico na minha vida, que participam da minha vida de forma indireta, mas por algum motivo teria algum tipo de liberação a ser feita, perdão a ser feito, ou situação ligadas a curas, a libertações, né? Pessoas que eu já tive comunicação, né, intuitiva, que são pessoas complicadas, energéticas, espiritualmente, e que de alguma forma, indireta ou diretamente, queriam me trazer algum tipo de prejuízo. Então essas pessoas se destacaram em 2 noites, cada um em uma noite, né? Apareceram, né, e tive um sonho com essas pessoas, tá? Sonhos que tinham um conteúdo de tensão indireto com elas, não entrava em conflito nem nada desse tipo, mas tinha uma certa tensão. E eu entendo que é muito de mexer nas feridas, sabe? Do subconsciente,
do magístico, do energético, da psique, e a gente mexe no sentido de curar, de liberar. Então a gente acaba tendo algum aspecto de contato com essas energias, com essas pessoas que de alguma forma interferindo ou energeticamente, ou magicamente, ou intencionalmente na intrafisicalidade para algum tipo de trazer algum tipo de prejuízo para nós. Eu, então, não senti nenhum tipo de agressividade, nem vindo das pessoas, nem para mim. Eu sinto como se fosse uma forma de me alertar o que eu já tinha conhecimento, né, intuitivo, né? E quando eu falo intuitivo, é quase uma clareaudiência, né? Não é uma intuição vaga, é uma coisa assim que soa no ouvido, ó, atenção com fulano de tal, com fulana de tal. E geralmente são pessoas... Isso aconteceu algumas vezes, tá? E é uma coisa que não acontece de forma que eu não entendo. Eu fico, pô, mas por quê? Não tem problema nenhum com essa pessoa. Aí passa-se, sei lá, umas 2 semanas, 3, uma semana, enfim, passa um tempo, uns dias, e justamente existe uma situação que traz um certo desconforto, um certo ruído, né? Então eu lembro da clarividência, da clareaudiência, da intuição, falando, ó, alerta, atenção, cuidado, mantenha paciência, tenha pensamentos elevados, construtivos, de resolução, ou mesmo de se afastar, né? Às vezes, como é um aspecto de uma pessoa, dessas duas, uma eu sinto um certo ataque, na intrafisicalidade também, de falar mal, mas eu sempre abro espaço para o contraditório, né? Eu não coloco como se fosse uma verdade absoluta, mas eu já tive vários abertismos que mostram isso, tá? Fisicamente também. E a outra pessoa é de forma indireta, um processo energético nocivo que ela carrega consigo, e pela proximidade das questões, eu não vou entrar em detalhes, das questões da rotina, acaba respingando, né? Então, assim, o tanto quanto eu puder manter uma certa distância de conversas melhor, tá? Até por um aspecto de não contaminação energética. Contaminação parece até que... Mas a pessoa enfrenta dificuldades grandes, e ela tende a sempre a querer procurar alguém para disseminar aquilo, sabe? De colocar para fora. Alguém tem que ser o ralo, tem que ser o... Tampe os ouvidos. Alguém tem que ser o vaso sanitário para ela colocar as merdas delas. Então, é falando, é se explicando, é contando coisas da vida, ou é energeticamente. Também já senti isso. Então, a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo trouxe isso. Trouxe muito esse aspecto de quem são realmente, de fato, essas pessoas têm essa ligação, né? Uma indireta e outra diretamente. Essa pessoa que eu tive um problema direto, né? Uma situação que surgiu, eu me reinventei a forma como eu lido com essa pessoa, né? Com respeito, não que antes tivesse sido desrespeitoso, mas considerando um aspecto muito de, sabe, da outra face. Isso é um simbolismo, tá, gente? Não oferecer a outra face não é justamente você ser o bobo da corte, mas é entender que algumas pessoas têm seus desafios, são problemáticas por si, e às vezes, muitas das vezes maldosas, mas você tem um arcabouço de proteção, de cuidado energético espiritual tão grande que você vê as ações dessa pessoa de querer te atingir de alguma forma sendo inócuas, né? Fica ali a assinatura energética dela, tanto que apareceu nos sonhos, né? Apareceu na clareaudiência. A assinatura da energética chega, ou seja, fique atento. Tem problema, pode gerar problema na interfisicalidade, pode gerar problema
espiritualmente, magicamente, eu não sei se essa pessoa lida com isso, tipo de energia, mas hoje o mundo, com as facilidades da internet, cada um pesquisa besteiras e acabam realmente colocando os pés pelas mãos. Por quê? Porque existe uma, vamos dizer assim, uma forma do divino de organizar as coisas. Ele organiza o caos, ele permite o caos acontecer porque está nos desígnios dele, do Altíssimo. Então, mesmo quando a pessoa acha que está por cima da carne seca, existe propósito para aquilo, existe uma transformação, existe um fim. Mesmo que o fim seja somente eu lidar com essas pessoas de uma forma ainda mais aprimorada, ou aprimorada, vamos dizer assim, né? De uma forma a ter segurança no patrimônio que é a paciência e sabedoria, o saber, o jogo de cintura, de lidar com pessoas diferentes, que pensam diferente, de forma diferente. Esse jogo de cintura, essa malandragem positiva, é uma construção, ninguém nasce com isso já inato, né? Ou se tem algo, já vem de outras vidas, mas é sempre uma construção, uma evolução, isso faz parte da evolução por completo. Então, recomendo, terceira noite só, mas eu recomendo a corrente de oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Tem sido muito benéfica. Hoje vivo um momento de transformação, de muita mudança em vários aspectos da minha vida. Na intrafisicalidade, na espiritualidade também, energeticamente. E a oração de 21 dias São Miguel Arcanjo tem ajudado bastante. Então vocês que estão passando por desafios vários, seja no campo profissional, financeiro, seja no campo emocional, afetivo, seja no campo familiar, seja no campo de saúde, que mais? Seja no campo espiritual, eu sinto de verdade, com 3 noites, com 3 preces realizadas, que isso é um remédio maravilhoso. E não só um remédio que vai tapar o buraco ali, corrigir o sintoma, mas é transformador, curador, traz pra gente entendimento, porque fala muito de cura, de auto-perdão, perdão e hétero-perdão, né? O perdoar o outro. E de você lidar com isso de uma maneira muito direta, impositiva, mas num sentido positivo, movimentando energias positivas, egrégoras positivas, a energia de São Miguel Arcanjo, a luz divina. Então é muito positivo. Então, assim, eu estou enfrentando um problema financeiro, não tem nada a ver com espiritual, fui demitido ou qualquer coisa do gênero. Enfim, faça. Veja as mudanças de fato acontecer. Estou com problema familiar, faça. Você não perde nada com isso. Não sinto devedor com ninguém. Muito pelo contrário, eu sinto que estou agregando mais valor a mim mesmo, a um entendimento maior e principalmente a um autoconhecimento. O que mais? Bom, prece de 21 dias, são 20 dias que você tem que realizar essa prece, essa oração. Algumas pessoas recomendam fazer 1 ou 2 vezes por ano, porque mexe em estruturas, mexe em feridas. E como eu falei, e até por ser uma ferramenta de trabalho, de tratamento, de cura, de libertação, é uma coisa que tem que ser usada como medicações em momentos, né? Eu acho que se você postergar por mais de 21 dias, fazer lá o ano todo, pode trazer algum tipo de prejuízo no sentido de você não conseguir, vamos dizer assim, criar uma independência no sentido de se autoajudar, se autoproteger, se resolver suas demandas do dia a dia, né? Porque a oração, como toda oração, ela faz links com entidades
com forças, com egrégoras. Então, você mobilizando isso sempre, em algum momento você vai ter esse prejuízo de você mesmo não ter as suas ferramentas de evolução, de cura, de transformação. Então, quando há necessidade, quando as coisas estão meio caóticas, meio momento de turbulência, faça, que vai ajudar, vai contribuir, vai pacificar, vai melhorar. O que mais que eu posso falar sobre isso? Bom, acho que é só isso. Acho que é só isso. Não sei se vai ter uma mensagem, se tiver eu vou gravar no próximo vídeo para não ficar muito longo esse. Gratidão pela sua presença aqui e até a próxima.